Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Vamos a unir nuestro esfuerzo para que nunca más falte un plato de comida en la casa de cada argentino. Há um ano, em dezembro do ano passado, Alberto Fernandes assumia a presidência da Argentina. Era a volta do chamado kirchnerismo ao poder depois de 4 anos da gestão de Maurício Macri. É claro, esse primeiro ano de governo de Fernandes e de sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner, foi marcado pela pandemia, com seus efeitos sanitários e econômicos, como em todo o mundo. Mas, de certa maneira, o período já revelou, digamos, alguns cartões de visita do governo kirchnerista nas áreas da economia, política externa e, principalmente no caso de Cristina, no avanço sobre a justiça do país. Esse episódio aqui do 15 Minutos fala de política internacional, o que marcou a Argentina no primeiro ano da volta do kirchnerismo ao poder. Para analisar o assunto, eu chamei a Isabela Maier de Moura, editora de Mundo da Gazeta do Povo. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento. Agradecimiento a todos, a todas, a todes por todo este tiempo que ha pasado y que han colaborado los argentinos todos en esta lucha contra la pandemia que soportamos. Y han colaborado mucho del modo que le pedimos que colaboren, respeitando as regras sanitárias que nos propusemos. Bom, Isabela, é claro que qualquer balanço que a gente faz desse ano, e no caso a gente vai fazer aqui um balanço desse primeiro ano da Argentina de volta ao kirchnerismo, né? Mas qualquer balanço que a gente tem que fazer passa por levar em conta a questão da pandemia, claro. E aí eu começo por aí. No caso da Argentina, né? Como é que o presidente Alberto Fernandes lidou com os desafios sanitários e econômicos, né? E como é que foi a repercussão interna no país sobre esse jeito como eles lidaram, o governo lidou com a pandemia, hein, Isabela? Oi, Márcio. Então, o Fernandes ele impôs o que ficou conhecido como a maior quarentena do mundo e uma das mais restritas. Em 20 de março, ele ordenou que todos os argentinos ficassem em casa. E essa determinação só começou a ser flexibilizada lá pelo fim de abril, que foi quando começou uma reabertura mais para o interior do país. Na capital, as restrições elas duraram por mais tempo, assim, né, porque era onde os casos estavam concentrados. Nessa época, a Argentina chegou a ser citada como um modelo positivo de resposta à pandemia, porque, em comparação com outros países, inclusive aqui na região, né, ela tinha muito menos casos de Covid. Então, o Fernandes, mais uma vez, comparou os dados da Argentina, né, de casos e mortes, com o de outros países. Isso chegou até a gerar alguns atritos diplomáticos, até com a Suécia, para citar um exemplo. E isso rendeu para ele assim, uma explosão de popularidade, né? Muitos argentinos, até os que não tinham votado nele na eleição de 2019, começaram a avaliar o Fernandes positivamente. Mas, como a gente sabe, isso acabou que não durou por muito tempo. Que temos que um pouco reorganizar a situação. Os casos de Covid começaram a aumentar rapidamente depois da flexibilização ali pelo final de agosto, né? O governo também, por agosto, setembro, começou a incorporar nos relatórios algumas mortes que tinham ocorrido nos meses anteriores, que não tinham sido registradas, e isso acabou elevando a taxa diária de mortes por habitantes na Argentina a uma das maiores do mundo. E o que explica esse aumento de casos e mortes a interiorização do vírus e a falta de um plano de governo que fosse além do confinamento. O problema pareceu concentrar-se inicialmente na área metropolitana de Buenos Aires. Um dos grandes erros do governo Fernandes, segundo alguns especialistas, é que ele não testou a população, né? Ele falhou em testar a população. A taxa de testes positivos em relação a cada teste aplicado na Argentina é muito alta, em torno de 80%, sendo que a recomendação da OMS se não me engano, é em torno de 5%. Sim. Né, para considerar estável, né, a pandemia. Então, a partir do momento que os casos e mortes começaram a aumentar
E vale salientar que a Argentina, atualmente, ela tem uma taxa total de mortes por população maior que a do Brasil. Então, como teve esse aumento de casos e mortes, a popularidade do Fernandes, que chegou a cerca de 70% ali no início da pandemia, caiu bastante, agora está em torno de 43%. É claro que teve outras questões também que contribuíram para essa queda da aprovação no governo, né? Como a tentativa de expropriação da Vicentim e também a reforma judicial. Mas eu diria que a forma como o governo lidou com a pandemia de julho para cá foi o principal fator aí dessa queda na popularidade do Fernandes. Você me perguntou também da economia, né? Ele lançou mão de medidas bastante populistas. Ele controlou o preço de remédios e alimentos, ele restringiu exportações de alguns produtos que eram considerados essenciais para o enfrentamento da pandemia. Ele deu auxílio para as famílias mais pobres, ele também tentou limitar a saída de capitais do país, que era uma política que já tinha sido adotada no finzinho do governo Macri, né? Mas que ele acelerou. Ele também apoiou a proposta de criação de um imposto de riqueza, né? Que acabou sendo aprovado pelo Congresso na semana passada. Outras coisas que a gente pode destacar da economia argentina nesse período é que teve muita saída de empresas multinacionais do país, principalmente por causa da pandemia, mas também por causa desse ambiente de insegurança jurídica para investir na Argentina. Mas também teve uma vitória, né, que é preciso destacar, uma vitória importante do governo, que o ministro da Economia, o Martín Guzmán, conseguiu fechar um acordo para a reestruturação da dívida externa, né, a dívida externa com os credores estrangeiros, uma dívida aí de 66 bilhões de reais. Né, e com isso o governo acabou evitando um novo calote que, se acontecesse, seria um desastre completo para a Argentina. Pois é. O Senado da Argentina aprovou agora à noite um projeto que transforma em lei a taxação de grandes fortunas. O texto foi aprovado com 42 votos a favor e 26 contra, e mira cerca de 12 mil pessoas físicas. Queria falar mais um pouco mais sobre a proposta do imposto sobre as fortunas, né, que repercutiu aí em vários lugares, inclusive aqui no Brasil. Talvez seja essa aí uma primeira grande marca, vamos dizer assim, do governo novamente kirchnerista, né, na economia da Argentina? Eu acredito que sim. Esse projeto ele foi impulsionado pelo filho da Cristina Kirchner, o Máximo Kirchner, e é claramente uma pauta populista de esquerda, né? O projeto prevê que aqueles que têm um patrimônio de mais de 200 milhões de pesos precisam pagar uma alíquota única de contribuição variável, né, mas que começa em 2%. E a ideia, segundo o Máximo Kirchner, é que maior parte desse dinheiro seja que vai ser arrecadado, né, seja direcionado para o combate à pandemia. Só que a oposição, a direita, a Argentina e alguns analistas tributários já estão falando que essa medida vai trazer mais insegurança jurídica para o país, né, e vai acabar afastando investimentos. Todos sabemos de um tempo a esta parte la preocupación que hemos tenido todos por la situación del grupo Vicentim. Bom, voltando aqui a outro tema que você citou também, essa questão da tentativa de expropriação da Vicentim, né? Uma das maiores empresas do setor agropecuário da Argentina, a maior doadora da campanha do ex-presidente Maurício Macri nas eleições de 2019, na eleição a qual ele perdeu exatamente para o Alberto Fernandes, né? Essa tentativa de expropriação avançou e pelo que você citou aí na primeira resposta, parece que também não teve assim, um grande apoio popular essa medida, né? Não, teve vários protestos na Argentina, acho que foi em junho, né, que eles tentaram fazer essa intervenção na Vicentim, mas a ideia acabou não indo para frente, porque o próprio Fernandes, né, voltou atrás no decreto de intervenção que ele tinha assinado e também não chegou a apresentar um projeto de expropriação no Legislativo. Ele foi muito, muito pressionado, então ele desistiu, e disse que não
justificou, né, essa desistência, dizendo que não valeria a pena comprometer os recursos públicos, né, do Estado sem que houvesse uma mudança na diretoria da empresa. Só para por uma questão de contexto, assim, para lembrar, a Vicentim, ela está em recuperação judicial, e se não me engano ela está sob intervenção judicial, e um dos principais credores é o Banco Nación, que é um banco estatal argentino. Então, por isso que o governo fez esse movimento aí para uma expropriação da Vicentim. Mas, por enquanto, é uma pauta que está na gaveta. Bom, mudando aqui a área, vamos falar de política externa, que mudou bastante, né, em relação a Maurício Macri, né? O que é a marca desse primeiro ano e também como é que o mundo tem visto o presidente Alberto Fernandes, hein, Isabela? Então, como já era esperado, a Argentina ela deu uns passos mais para a esquerda, né, na política internacional. Primeiro, acho que o exemplo mais expressivo disso foi o acolhimento do ex-presidente boliviano Evo Morales na Argentina. Un saludo, hermano presidente Alberto Fernández. Outra mudança importante foi adotar uma postura mais neutra em relação à Venezuela. O governo do Fernandes parou de reconhecer o Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, mas também, ao mesmo tempo, não está apoiando ativamente a ditadura do Nicolás Maduro. Mas uma coisa que não era tão esperada, assim, foi a forma pragmática como o governo do Fernandes lidou com o Brasil. Teve aquelas trocas de farpas, né, entre o Fernandes e o Bolsonaro, várias, ao longo desse primeiro ano aí, só que o governo Fernandes foi mais comedido e na relação com o Brasil, assim, procurou deixar de lado essas questões ideológicas, que pudesse interferir na relação, e isso até possibilitou o primeiro encontro virtual entre os dois líderes, né, Bolsonaro e Fernandes, agora no fim do ano. E no Dia da Amizade entre Brasil e Argentina, celebrado nesta segunda-feira, 30 de novembro, os presidentes dos dois países se reuniram por videoconferência. O encontro marca a primeira conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente argentino Alberto Fernandes, que tomou posse em dezembro do ano passado. Eles conversaram sobre a agenda de interesse entre os países. Então isso veio assim um pouco de forma inesperada, mas de forma positiva, né? Uhum. Agora, demorou também esse primeiro encontro entre os dois, né? Porque, como a gente está falando aqui, faz um ano que tomou posse lá o Alberto Fernandes, e países vizinhos tão próximos, parceiros, né? Geralmente tem um encontro entre presidentes quando tem eleição assim mais rápido, né? Mas, enfim, sim, pelo menos aconteceu. Claro. Sim, a gente espera que a partir de agora, daí, desse encontro, né, eles possam trabalhar juntos, assim, mais ativamente. Pois é. Que es necesario que cada uno de nosotros entendamos que no todo empieza y termina en uno. Al contrario, uno es más grande quando é parte de um todo. Bom, Isa, na época da eleição, ano passado, houve muito quem acreditasse, né, e falava-se muito nisso, que o Alberto Fernandes seria uma espécie de, vamos colocar assim, marionete, né, da Cristina Kirchner, vice-presidente, e também ex-presidente da Argentina, né? Isso se confirmou efetivamente? O que esse primeiro ano mostrou, pelo menos por enquanto, da relação entre os dois? O poste, né, da Cristina. O poste. Pra usar um termo que também foi usado aqui no Brasil. Eu acho que não, assim, pelo que eu conversei com alguns cientistas políticos, eles me disseram que o que está acontecendo, na verdade, é uma divisão de poderes. Para a Cristina interessa quase que exclusivamente as pautas referentes à justiça, é algo pessoal para ela. Nas outras áreas, o Fernandes tem mais autonomia, só que ele tem que cuidar para não pisar nos calos da Cristina. Por isso que a gente vê assim, ele concordando com ela ou passando pano para as coisas que ela diz, mesmo coisas que a gente sabe que ele não concorda, ou não concordava, né, pelo menos. Mas isso meio que contribui para uma imagem de um presidente Fernandes assim mais fraco. Só que, apesar disso, a gente não vê uma influência muito grande da Cristina em outras áreas que não sejam relacionadas à justiça.
Pois é, e para a gente fechar, eu queria pegar exatamente esse ponto, Isa, no caso da Cristina Kirchner, né, que pelo que se imaginava já e pelo que a gente está conversando, o que mais interessa, digamos assim, para ela é a questão da justiça, né? Por que exatamente, vamos relembrar, e quais são alguns avanços que nesse primeiro ano o governo fez nesse sentido de modificar, vamos dizer assim, aspectos da justiça na Argentina, hein, Isabela? Então, ficou claro nesse primeiro ano de governo que o principal objetivo da Cristina é provar a teoria dela de que ela está sendo perseguida pela justiça desde a gestão do ex-presidente Maurício Macri. Ela responde a vários processos de corrupção, mas diz que é inocente e que tem um complô para incriminar ela, a família dela, os funcionários que trabalharam com ela quando ela era presidente. E essa teoria da Cristina, isso ficou muito claro, uma carta que ela publicou ontem, avaliando o primeiro ano do governo. Ela fez duros ataques ao Poder Judiciário e principalmente aos ministros da Suprema Corte. Isso foi interpretado na imprensa argentina, né, como uma presión a Suprema Corte. Desde muy temprano estamos hablando de esta carta que publicou a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a propósito. E nessa carta sobrou até pro Sérgio Moro, né, o nosso ex-ministro da Justiça. Ela se referiu ao Moro assim, da seguinte forma, e eu vou citar aqui. Vamos lá. Abre aspas. Aquele que sem provas prendeu o ex-presidente do Brasil, Inácio Lula da Silva, impedindo-o de ser candidato à presidência e possibilitando a subida ao poder de Jair Bolsonaro, que o recompensou nomeando em um escândalo sem precedentes como seu ministro da Justiça. Foi assim que ela se referiu ao Moro nessa carta que ela publicou ontem, né? E, de novo, o Alberto Fernandes concordou com ela, passou um pano ali para o que ela disse, né? Tá certo que existe um grave problema no judiciário argentino, e não é de agora, também não é da gestão do Macri. A população não confia na justiça do país. Há uma percepção, assim, de que a política influencia nas decisões judiciais. Mas, como eu disse, isso não é de hoje. Só que no caso da Cristina, o que tem por trás dessas críticas que ela faz ao judiciário é uma pauta muito pessoal, né? É a tentativa dela de se livrar dos processos de corrupção que ela está respondendo. Até agora, ela não conseguiu ter muitos avanços em relação a isso, né? Ela ainda está respondendo a vários processos. Mas ela também, por outro lado, não está presa, o que eu acho que também pode ser considerado um consolo assim, para ela, vamos dizer assim. Pois é. Isabela Maier de Moura, editora de Mundo da Gazeta. Obrigado por participar aqui do podcast mais uma vez. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu vários áudios retirados do YouTube, dos canais da Casa Rosada, a sede do governo argentino, também do canal de Alberto Fernandes no YouTube e ainda do canal Televisión Pública Notícias da Argentina, da TV Brasil e também da TV Bandeirantes. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, montagem do Leonardo Bestloff, direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!